Olha só, pessoal, você já teve aí curiosidade de entender, de saber como é o universo do piano? Caso não se preocupe que a gente está aqui para te ajudar e para te incentivar a descobrir muito mais sobre esse instrumento poderosíssimo que consegue encantar diversas pessoas. E aí eu convidei uma pessoa também que é especialista em pianos para vir aqui e falar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Júnior. Obrigada pela sua presença aqui junto com a gente. Eu que agradeço trazer informações importantes sobre o mundo do piano. Verdade, obrigada. Como foi que você começou assim a entrar no universo, no mundo do piano? Bem, olha, eu sou formado em música licenciatura, certo? Pela Universidade Federal de Alagoas, sou produtor musical, arranjador e há um tempo atrás houve uma necessidade aqui em Maceió de afinadores, Sim. Porque não temos. O último faleceu há 10 anos, que era o Cícero, certo? Então, muitos afinadores vinham de Recife para cá. Então, o custo era muito elevado, porque vinha para cá e tal. E a gente tinha essa carência no mercado também. Pois é, né? e assim, era muito caro vir. Então, em incentivo de dois padrinhos meus, grandes padrinhos, né? Que é a Orieta Feijó e o Benedito Pontes, da Erudictus, né? Vieram falar comigo: Júnior, você é uma pessoa muito paciente, trabalha com estúdio, você conhece som, você estudou pra caramba, por que você não quer fazer um curso de afinador? Eu disse: olha, vamos encarar, né? E a Selma Brito, grande Selma Brito, né? Pianista, né? Ela vai ser bastante homenageada, né? E deve ser, né? Então ela incentivou mais ainda, né? Disse: olha, vá lá, não sei o que. Então eu procurei, peguei informações e encontrei uma fábrica da Fritz Doubert, que é uma grande fábrica de pianos da América Latina, em São Paulo, recrutando afinadores. Sim. Não é? Mas tinha que passar por um teste de seleção. Mandei o currículo e fui feliz em ser classificado. Em 2015, né, fui o único do Nordeste a ir para lá, né, porque eles recrutam um por mês, né. Então foi uma felicidade danada, foi árduo, né, porque a gente tem que reaprender o instrumento. Sim. Né, Você já sabia tocar piano antes de fazer? Sim, eu sou, como eu disse, sou professor de música, mas a minha origem é tecladista. Sim. Certo? Mas entrei nessa área acústica e fiquei maravilhado. Hoje, como diz a história, ando pelos dois mundos, né? O digital e o acústico. Mas foi muito prazeroso. Foi árduo, né? Porque a gente aprende de novo, mas foi muito prazeroso. E quando eu voltei, eu já comecei a trabalhar pela carência, né? Sim. E hoje continuo sendo o único afinador credenciado aqui de Alagoas. Porque é uma profissão, assim, bem difícil, né? Sim. Então, nem todos conseguem terminar o curso, né? Então, eu fico feliz por ter terminado, né? E representar bem aqui o nosso estado. O curso teve duração de quanto tempo? Mais ou menos 1 mês e meio. 1 mês e meio. Agora, é bem como intenso. se tivesse um estágio bem extenso. Uhum. Todo dia, nos 2 horários, você fica preso, entre aspas, né? Numa cabine, lá com o orientador, né? Te orientando e tal. Tá certo, tá errado, não é assim. E aí vai. E hoje você consegue afinar um piano em quanto tempo? Olha, inicialmente, quando eu comecei, geralmente a gente gastava em torno de 3 horas e meia e 4 horas. Sim. Hoje, com a prática, né? Obviamente. Dependendo do estado do piano, da situação, né? Porque a gente sempre vai antes para ver como é que está. Mas um piano, normalmente, eu faço em 1 hora e meia, mais ou menos. E hoje o piano, ele precisa... Hoje não, assim, né? O piano, né? Normalmente, ele precisa dessa afinação de quanto tempo? Anualmente. Anualmente. Né? Então, sempre oriento aos clientes, né? Que quando é afinado, eu deixo sempre todas as orientações que anualmente tem que ser feito a manutenção. Por quê? Porque é um instrumento acústico. Então, tem o tempo, tem as práticas, tudo isso ele vai desafinando, porque é um instrumento, por incrível que pareça, é de corda. São mais ou menos 250 cordas. É como se estivesse afinando 42 violões. Sim. Né? Então, é muita corda. Muita. Então, como tem madeira, ferro, cobre, aço, então, com o tempo, né, ele vai desafinando aos poucos. Certo. Né? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa passa 5 anos sem afinar,
ele cai muito, né? Então, às vezes, precisa de 2 ou 3 afinações para poder ele voltar ao estado normal. Tá, agora eu vou fazer aquela perguntinha que eu tinha lhe feito aqui nos bastidores, né? Qual que é a diferença entre o piano e o teclado? Eu acho que essa é uma grande dúvida, principalmente de nós leigos. E outra dúvida, né, também, para completar, às vezes a pessoa pergunta, tem muito piano aqui em Maceió? Isso é clássico. Não só a sua, mas essa pergunta também é clássico, né? Mas respondendo a minha pergunta dos outros, né, tem muito piano sim, graças a Deus. Né? Se fabrica muito piano também, porque tem gente que pergunta, ainda se fabrica piano? Ainda se faz piano? Porque o piano, na verdade, o primeiro piano surgiu comercialmente em 1711. Sim. Né? 1711, lá na Itália. Mas como foi fabricado, até hoje a gente tem piano. Hoje tem fábricas espalhadas pelo mundo todo, né, que proporciona a venda do piano. Graças a Deus, isso é bom. Mas respondendo a sua pergunta, é clássico. Eu fiz até um artigo sobre isso. Sim. Piano digital, piano acústico, né, um duelo sem sentido. Né? Por que sem sentido? Porque cada um tem sua importância na área musical. Mas a diferença é o seguinte, o piano ele é um instrumento imperfeito. Por quê? Porque 90% dele é feito artesanalmente, à mão, certo? Então ele é montado, construído à mão. Então a imperfeição dele, a sonoridade, o que a gente chama de harmônicos, né, faz com que ele tenha o seu brilho único. Né? Então todo pianista, quando senta num piano, acha maravilhoso, mas quando senta num teclado para tocar no piano digital, ele tem a dificuldade porque ele diz assim, poxa, esse som é muito xoxo, não tem peso. Porque o piano digital ele é perfeito, ele é feito matematicamente correto para que as frequências saiam corretamente. Por isso que tira as imperfeições do piano acústico e bota lá e, como é que se diz, ajuda. Certo? Em relação a isso. Por isso que pianista mesmo, de fato, só quer tocar em piano acústico pelo costume do ouvido. Agora, qual a finalidade do piano digital? Facilitar o transporte. Né? O piano digital, quando ele foi criado, na verdade, toda a parte eletrônica, quando foi criado, foi para imitar o piano. Só que com tantas experiências que foram feitas, acaba achando outras sonoridades, né, que o piano digital ou o teclado dá. Mas foi para facilitar o transporte dos músicos, né? Porque você carregar um piano de 300 quilos não é fácil. É difícil. É tanto que quando se transporta um piano, tem que chamar uma empresa especializada em piano. No transporte. Porque senão pode quebrar. E quando quebra, Deus nos acuda, né? Geralmente as peças são importadas. Nossa, gente, né? imagina. E então é complicado, por isso que é bom, é caro, mas tem que zelar pelo instrumento. Mas a diferença é essa, né? Todos os dois têm sua importância, tanto o teclado como o piano, né? Então vamos deixar dessa briga, né? Porque às vezes a pessoa, eu prefiro o teclado porque não precisa afinar, porque isso, não. Cada um tem sua importância. Muito bem. Você trouxe aqui alguns instrumentos, né? Que eu tô Isso, vendo. são as ferramentas básicas, né, para afinação, né? Sim. O nosso xodó, que é a chave de afinação, certo? Então, é uma chave importada, né? Não se fabrica aqui no Brasil, geralmente, né, ou japonesa, americana ou chinesa, certo? Que é a chave própria para afinação, porque onde as cordas são colocadas é chamado de cravelhas, que são pinos mais ou menos de 15 centímetros, né? Onde são encaixados em uma tábua, que a gente chama de cepo, né? Que é onde segura a pressão da corda. Então, essa chave faz com que a gente coloque na posição correta. Né? É uma coisa de paciência. Né? Sempre diga, eu quero ser afinador. Você tem paciência? Não, sou muito agitado, então não dá para ser. Né? Aqui é o que tudo começa. É o que eu chamado de diapasão, certo? O piano hoje ele tem 88 notas. A gente diz que o piano ele é o pai da orquestra, né? Então, a orquestra sinfônica.
Então, todas as notas possíveis de uma orquestra tá ali no piano. Por isso que é o pai do piano. Então, a gente começa por uma nota, que é o Lá, né? Geralmente fica perto ali do meio do piano, e a gente vai passando para as outras, né? Hoje, com a tecnologia, nós temos hoje aplicativos específicos para o piano, né? Que facilita. Mas quando não tem aplicativo, então a gente tem que utilizar esse tipo de diapasão aqui. A gente estava até vendo aí um videozinho ilustrando mais ou menos, né, como é que funciona esse trabalho da afinação do piano. Realmente é só uma ilustração. Vamos continuar aqui. Certo. E esse aqui são o que a gente chama de cunha, que é o que isola as cordas. Porque a gente não afina as cordas de uma vez, é uma por uma. E para não atrapalhar, então usamos esse tipo de feltro aqui. São quantas cordas? São mais ou menos 250 cordas. 250 cordas, e vocês têm que afinar uma a uma. Uma por uma. Uma por uma, gente. Então, quando o afinador começa, como está em começo de carreira, então geralmente são 4 horas mesmo que a pessoa... Para poder pegar o som, porque a gente não afina pela nota, a gente afina pela frequência sonora. Sim. Que são as ondas sonoras. Quem estudou física, né, sabe disso, né? Então é bem complexo. Então você não afina, a gente afina o piano em qualquer tonalidade, certo? Agora, é como violão, mesma coisa do violão, né? Muito interessante, né, gente? Quem quiser saber muito mais, Júnior, sobre seu serviço com piano e também outros serviços, né? Porque você, formado em música, produtor musical, tem conhecimento de diversos instrumentos. Como é que pode fazer? Olha, pode entrar no Instagram, me seguir no Instagram, @JúniorParanhosAfinador, né? Lá eu mostro todo o meu trabalho, né? Eu gosto também de colocar muitos memes de músicos, né? De afinação também, né? Nesse período assim é muito bom, eu gosto. Então, minha página assim, é bem diversificada em relação à música. Então, todos os meus trabalhos, os pianos que eu faço a manutenção, deixo lá orientações também e também diversão. @JúniorParanhosAfinador no Instagram. Júnior, dicas de conservação dessa afinação, hein? Pronto, primeiro, procurar um técnico, né? Que é essencial para poder fazer a avaliação, fazer a manutenção, certo? Outra coisa interessante usem o piano. Às vezes a pessoa tem o piano lá, deixa lá, né, de enfeite, como um móvel. O piano não é um móvel, é um instrumento musical. E às vezes você vai na casa de clientes, aí fica cheio de portas-retratos e tal, e o piano lá dizendo, me toquem, pelo amor de Deus. E assim, nunca é tarde para se estudar. Estudem música, certo? Como dizia um grande amigo meu, que Deus o tenha, enquanto se há vida, há aprendizado, né? Então, hoje, cada vez mais crianças, mais jovens, adultos e senhores e senhoras de idade estão estudando. Até porque pelo mundo movimentado que a gente tem hoje, né? Sim. Então, toquem piano, conservem, né? Depois que feita a manutenção, continue anualmente a manutenção, porque é um instrumento acústico e precisa de cuidados. É como um carro, certo? Então, todo ano não faz a manutenção, piano é a mesma Também coisa. É um filho, gente. Pronto, você usou a palavra certa, é um filho, né? E é isso aí. Você está cuidando dele. Júnior, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Foi ótimo o nosso papo. Parabéns. Coisa boa. Obrigado, viu? Obrigado de coração, viu? Obrigada. E, gente, Júnior Paranhos, afinador. Vocês podem saber muito mais indo lá no Instagram dele. Obrigada mais uma vez, tá? Olha só, rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente está de volta. Você não sai daí, porque para fechar o Bem Assim, vamos ter música, viu? Quem canta pra gente e traz todos os detalhes do show de lançamento do seu EP é João Calabar. Daqui a pouco, não sai daí.